Às vezes, a gente acaba se concentrando tanto nas tensões envolvendo essa guerra com o Irã, o Estreito de Hormuz, agora o Bab al-Mandab, e no impacto que tudo isso pode ter no preço global do petróleo, que esquecemos que existe outra guerra que ainda está acontecendo, já faz 4 anos e meio, e que também está passando por mudanças, por uma nova escalada e por uma evolução no rumo que ela está tomando. E a gente não quer deixar você sem saber o que está acontecendo por lá. Por isso, hoje temos conosco um convidado inédito aqui no programa, Nikolai Petro, professor de ciência política na Universidade de Rhode Island. Ele também atuou como assistente especial de políticas para a União Soviética no Departamento de Estado dos Estados Unidos, durante o governo do presidente George W. Bush. Atualmente, o professor Petro é pesquisador sênior em Washington, Seattle, no Instituto de Diplomacia, aqui na capital americana. E estamos muito felizes em recebê-lo pela primeira vez. Professor, seja bem-vindo ao Deep Dive. É um prazer estar com você, Daniel. Bom, só para todo mundo saber, eu conheci o professor em Tbilisi, na Geórgia, numa viagem recente para lá. A gente teve uma conversa muito agradável durante o jantar com vários colegas nossos. Muitos deles já participaram aqui do programa. Então é um prazer enorme ter você com a gente hoje. E olha, vamos direto ao ponto, porque muita coisa tem acontecido. Vamos começar olhando para o lado da Ucrânia, porque houve mudanças bem grandes por lá. Há algumas semanas, o primeiro-ministro foi substituído. E aí, alguns dias, como você pode ver ali à direita, o ministro da Defesa, Fedorov, foi substituído. E muita gente está perguntando, essa é a mídia ucraniana ali à direita? Se demitir o ministro da Defesa, Fedorov, foi o maior erro de Zelensky até agora. E agora, ao que tudo indica, estamos esperando para ver se o general Syrskyi também está na corda bamba e vai ser substituído. Explica pra gente o panorama geral. Antes de tudo, o que está acontecendo com essa grande mudança no alto comando da Ucrânia? Bom, é interessante perguntar por que isso está acontecendo, se as coisas estão indo tão bem quanto a imprensa ocidental diz que estão na Ucrânia. Por que estamos demitindo todo mundo? Porque isso não faria muito sentido se as coisas realmente estivessem indo bem. E a questão parece ser a rivalidade entre o ministro da Defesa, Fedorov, agora ex-ministro, e o atual comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Syrskyi. Segundo a imprensa ucraniana, os dois estão em conflito e não conseguem chegar a um acordo sobre a estratégia. Na verdade, Fedorov, o mais jovem dos dois, acho que tem 35 anos, diz que as Forças Armadas da Ucrânia, independentemente do que diga a imprensa ocidental, estão em um impasse. Está num beco sem saída. Não tem uma visão estratégica. Não sabe como vencer essa luta. E se continuar no mesmo caminho em que vem seguindo, a Ucrânia vai acabar perdendo. E como resultado disso, e também dos esforços de Fedorov para conseguir apoio pessoal do Ocidente, de patrocinadores ocidentais para essa posição, Zelensky, segundo o que se comenta na Ucrânia, teve que se livrar dele, sem atacá-lo diretamente. Teve que demitir todo o gabinete. Porque, tendo o ministro demitido, o mandato de saúde automaticamente. Então, é uma reorganização completa de base política. So it's a reshuffle of the entire deck. And what makes this unusual right now... O que torna essa situação incomum agora é que o Fedorov começou meio que um pequeno golpe. Porque ele não, quer dizer, ele pediu demissão, ou teve a demissão aceita, mas no dia seguinte convocou uma coletiva de imprensa e disse: "Isso foi um erro, eu deveria ser reconduzido ao cargo." E ele insistiu que deveria voltar, dizendo que o verdadeiro culpado, que ele nomeou numa coletiva bem longa, era o Syrskyi, que deveria ser demitido. Curiosamente, o consenso é que o próprio Fedorov não quer ser o comandante das Forças Armadas. Ele é um tecnocrata. Tem grandes planos de transformar essa guerra sangrenta, com tantas baixas, numa guerra de drones, que na cabeça dele seria de alguma forma mais aceitável.
which is somehow to his mind more acceptable. And as a result, he blames. Como resultado, ele culpa Syrskyi pelas perdas e pela falta de sucesso estratégico das Forças Armadas ucranianas. E de forma mais específica, pelo financiamento que não está indo para os projetos. Os de drones e os de defesa antimísseis. Desculpe, os de defesa contra mísseis e os sistemas de mísseis balísticos. Claro que a Ucrânia não tem esse dinheiro, é tudo dinheiro ocidental mesmo. Mas no fim das contas, se a gente pensar bem, o que está acontecendo é uma disputa dentro das Forças Armadas por recursos. Quem deve distribuir esses recursos? Quem tem o direito de fazer isso? E quem faria isso de forma mais eficaz e eficiente? E até agora, não há sinal de que essa briga vá acabar. And so far, there's no end to this row in sight. Bom, vamos dar uma olhada em alguns detalhes do que você acabou de dizer. E se alguém estiver pensando que o Fedorov não sabe do que está falando, ou que o Syrskyi não sabe o que está fazendo, e que eles não estão indo na direção certa, existe alguém com uma visão de como um país, que em termos de pessoal, é tão menor que o lado russo, com milhões a menos, mesmo teoricamente, pode lidar com isso? Ainda mais considerando que a própria sobrevivência da economia deles depende diretamente da influência ocidental. Quer dizer, é como se fosse um soro. Dá para dizer que é um soro de dinheiro sujo entrando ali, e eles acham que podem resistir mais tempo numa guerra de desgaste. O outro lado tem todos os seus próprios recursos naturais e milhões de homens que nem foram mobilizados ainda, tirando aqueles 300 mil iniciais que eles vêm recrutando. Como é que eles pensam isso? Eles acham... Desculpa, melhor pergunta. Alguém na Ucrânia realmente acredita que existe alguma estratégia incrível que alguém possa descobrir para mudar o rumo dessa guerra e, no fim, expulsar os russos para vencer o conflito? Para resumir o que você disse, eu perguntaria: qual é a estratégia da Ucrânia para vencer? É uma forma de mouse quartz isso, sim. Certo. Eu diria que existem 3 visões sobre isso. Uma delas é, digamos, a visão tradicionalista, a visão da maioria das pessoas na Rússia e dos céticos na Ucrânia, que diz que não existe uma estratégia viável para a vitória. Por isso, é preciso buscar negociações e encerrar isso o mais rápido possível, nas melhores condições que for possível conseguir. Mas a prioridade não são exatamente as condições, porque nesse cenário seríamos o lado perdedor. A prioridade tem que ser acabar com o conflito o quanto antes. E há várias pessoas, inclusive algumas que já fizeram parte do governo ucraniano, que defendem essa ideia. Vou citar só uma delas, porque ele tem falado bastante sobre a necessidade de seguir esse caminho. E ele fez parte da equipe de negociação da Ucrânia em Istambul, que não chegou a assinar um acordo final para encerrar o conflito, mas chegou a rubricar um rascunho nesse sentido em março e abril de 2022. E ele diz que aquele foi o melhor acordo que a Ucrânia poderia conseguir. A partir dali, qualquer atraso em assinar algo parecido só pioraria a situação do país. Essa é uma visão. A outra é a visão que a Ucrânia sempre teve, e sendo bem direto, é a de que não existe uma Ucrânia capaz de vencer essa guerra sozinha. Existe o Ocidente e a Ucrânia juntos, que podem e precisam vencer essa guerra. Então a nossa estratégia, a estratégia ucraniana, é trazer o Ocidente diretamente para dentro do conflito. O Ocidente precisa ser convencido. O Ocidente não vê por que deveria fazer isso. E nós estamos aqui, e toda a nossa estratégia tem que ser voltada para tornar a situação o mais grave e catastrófica possível para todo mundo na região, para forçar o Ocidente a superar a relutância de colocar tropas em campo. Essa é a única estratégia que a gente tem. Eu diria que a pessoa que pensa dessa forma, de maneira bem franca, é o ex-chefe dos serviços de segurança, Kirilo Budanov, que agora é chefe de gabinete do Zelensky. Ele deu várias entrevistas, quando estava fazendo a transição de um cargo para outro,
sem saber ao certo se continuaria no governo. To another, wasn't sure if he was going to be in government. In government, he basically toes the line, but in the few No governo, ele basicamente segue a linha, mas nas poucas semanas entre um mandato e outro, ele adotou posições bem interessantes. Isso mostrou que ele entendia os limites do que a Ucrânia, sozinha, poderia fazer, e que a solução seria transformar essa guerra em uma guerra do Ocidente. E eles também diriam, acho que os ucranianos apontariam e diriam, estamos vencendo, estamos tendo sucesso nisso. Estamos levando o Ocidente, pouco a pouco, passo a passo, a se aproximar de um confronto militar direto com a Rússia, dentro da Ucrânia. Então essa é a nossa estratégia. Está funcionando. A gente gostaria que funcionasse mais rápido, mas essa é a solução para esse conflito. that's the solution to this So these folks who have adhered to that. Então, essas pessoas que seguem essa teoria realmente acreditam que em algum momento a gente pode colocar tropas ocidentais em solo, não como força de paz, nem como força de dissuasão, mas em combate de verdade para nos ajudar a vencer a guerra. Eles realmente acham que isso é possível? Win the war. They actually think that's possible? Yes, and once the peacekeepers are there, Sim, e assim que os pacificadores estiverem lá, a Rússia já disse que eles serão alvos, e isso vai inevitavelmente escalar, o que é exatamente o que queremos. O que nós ucranianos, o governo ucraniano nesse caso, é disso que estou falando, é essa a aposta, que uma vez que eles estejam em campo e sendo atacados, não haverá mais volta. Então precisamos levá-los até a linha, colocá-los em posições aqui onde serão alvos. E nós entendemos perfeitamente as consequências disso. E o Ocidente vai ser forçado a entender também nesse momento. Quero acrescentar um terceiro ponto a isso, que é a elite político-midiática ocidental. E nesse caso, a percepção é de que essa ainda é uma luta existencial para o Ocidente. this is still an existential fight for the West. The West must achieve. O Ocidente precisa alcançar uma vitória estratégica sobre a Rússia. Essa retórica não mudou em 4 anos. E como esse é o objetivo estratégico, ou melhor, o objetivo real, dos líderes de política externa da maioria dos países ocidentais, não houve nenhum esforço para negociar com a Rússia por parte do Ocidente. Não existe nenhuma equipe de negociação. Simplesmente nada. Então, o que temos aqui, basicamente, é o seguinte. Eu diria que a estratégia ocidental, já que não tem outro objetivo além de continuar oferecendo apoio diplomático, militar e financeiro, acaba ficando refém da visão estratégica mais ampla da Ucrânia, que é envolver o Ocidente diretamente na guerra. Broader strategic vision of bringing the West into the war, because the people in the West Porque as pessoas no Ocidente, eu diria, que estão no poder agora, e que apoiam a ideia de que é preciso impor uma derrota estratégica à Rússia, que o Ocidente deve fazer isso, se dividem em 2 categorias. Uma é, dá para fazer isso de forma gradual, e em algum momento, a Rússia acabaria colapsando como resultado da nossa pressão crescente e da nossa determinação. Essa é a posição mais segura. E a outra, defendida por várias vozes influentes, diz, é para ir com tudo agora. Eu diria que os bálticos, não tanto a Polônia neste momento, porque eles estão divididos em relação às próprias questões com a Ucrânia, mas certamente os países bálticos, alguns outros do leste europeu, além da Alemanha e da França. E eu não sei muito bem sobre o novo governo sob o Vernon, mas duvido que vá se afastar muito da política britânica em relação à Rússia no passado. from British policy toward Russia in the past. So they argue that Então, eles argumentam que talvez a gente precise agir mais cedo. Mas o problema de um envolvimento direto do Ocidente é que a gente ainda não está preparado. Então deixa os ucranianos morrerem primeiro. Depois, daqui a uns 3 anos disso, se conseguirmos mantê-los nessa situação, aí sim estaremos em posição de nos defender no Ocidente. Se vamos fazer essa defesa do Ocidente numa posição avançada, lá na Ucrânia, ou em território da União Europeia, essa será a nossa escolha. Será simplesmente a nossa escolha. E veja, nós temos todas as cartas na mão, enquanto o governo ucraniano disser que os ucranianos estão dispostos a lutar e morrer, basicamente pela rearmamentação da Europa, neste momento, eu diria. Então há vários níveis nessa história, mas ninguém está realmente defendendo a paz.
nobody is really arguing for peace. Yeah, definitely not. Well, let's look at Não, com certeza não. Vamos olhar para a segunda das suas 3 possibilidades aqui, antes de tudo. Vamos começar com aquela que você acabou de mencionar, sobre a Europa. Existe, ou você consegue identificar um objetivo alcançável nisso? Tipo, se a gente tiver sucesso, como seria o resultado final? A ideia é trabalhar para chegar lá? Ou é mais algo do tipo, seria legal se a gente prejudicasse a Rússia, então vamos nessa, e depois a gente vê o que acontece em 2030, 2035? Algo assim? Como é que você enxerga isso? The question, A questão é a seguinte. Tem muita coisa sendo escrita e falada na mídia sobre como a estratégia ucraniana, alguns chamam de nova estratégia ucraniana de drones e ataques em profundidade, estaria prejudicando a Rússia. Mas não há nenhuma discussão entre os defensores dessa estratégia atual sobre como exatamente isso levaria a uma retirada russa, ou a uma disposição da Rússia em aceitar ou até negociar. Qual é o elo de ligação aí? A pergunta, do jeito que você colocou, o que seria necessário? Parte da suposição de que se você simplesmente continuar fazendo mais do que já vem se mostrando ineficaz há anos, isso vai de forma milagrosa se transformar em uma política eficaz. it will transform miraculously into an effective policy without any connecting logic, without nothing. Sem nenhuma lógica de conexão, sem nada que ligue uma coisa à outra. Esse tem sido o argumento em relação às sanções, não é? 20º pacote de sanções, 21º, 51º, quem se importa? É tudo mais do mesmo. O meu problema com as sanções não é que elas sejam ruins do ponto de vista econômico. Há muitos argumentos econômicos. Mas e a suposição básica de que se uma política não está alcançando o que você esperava, continuar fazendo a mesma coisa é simplesmente burrice? Por que continuar sendo burro em relação a isso? Why are you continuing to be stupid about this? No, Especialmente quando isso acaba sendo contraproducente para sua própria economia. Não só não está alcançando o objetivo, como também está custando caro continuar tentando a mesma coisa repetidas vezes. E esse é um dos pontos que eu ia mencionar, mesmo que a gente aceite esse custo. we're willing to accept that cost. We're still not getting a policy result that we said would derive. A gente ainda não está vendo o resultado de política que disseram que viria disso. And by the way, Cadê o efeito na política? did some research on Cadê o resultado? E, aliás, eu gosto desse tema porque eu pesquisei sobre isso. Existe uma literatura enorme sobre sanções econômicas, com mais de 50 anos. Todos os estudiosos já analisaram sanções em todos os continentes. Isso não é uma política nova. O consenso na literatura acadêmica sempre foi, e continua sendo, que as sanções não atingem o objetivo político que se propõem a atingir. A porcentagem de casos em que dá para fazer uma ligação clara entre uma sanção imposta e o resultado político desejado, ou seja, a mudança de política da parte de quem foi sancionado, é muito, muito pequena. E isso vale para vários países. Grandes, pequenos, ricos. Não faz diferença. number of countries, large countries, small countries, wealthy countries, doesn't matter. Because when you put yourself as Porque quando um país que está sob sanções se coloca na posição de dizer tudo bem, a gente desiste, a sua soberania acaba. Você perde, e não só naquele momento, perde em todas as conversas futuras com esse possível rival ou inimigo. Porque eles vão dizer, a gente sabe exatamente onde te atingir, sabe exatamente o que fazer para te fazer ceder. E nenhum país que se respeite quer se colocar nessa posição, por mais que isso doa. É isso que a gente precisa lembrar. Não é que a Rússia seja super resistente ou algo assim. Nenhum país aceitaria ser chantageado desse jeito. O governo, em especial, vai suportar grandes dificuldades para não se colocar e nem colocar as próximas gerações nesse tipo de desvantagem no futuro. at this sort of disadvantage in the future. Indeed, yeah. I mean, it's illogical, and yet Pois é, that's what we do é on a totalmente regular basis. ilógico. Just because Mas mesmo assim, é o que a gente faz com frequência, talvez porque seja fácil e sem pensar muito. Dá a impressão de que estamos agindo, então seguimos por esse caminho. Quero voltar à segunda parte do que você mencionou há pouco.
Você falou de um apoiador específico do lado ucraniano. A ideia de que o caminho para a vitória seria envolver os países da coalizão ocidental diretamente no combate, transformar isso numa luta conjunta no campo de batalha, e não só em apoio. E o Budanov é um dos que defendem essa visão. Você já percebeu se algum deles, em particular ou publicamente, reconhece que apostar o futuro nessa esperança é uma base muito frágil? Porque parece bem improvável que mesmo os europeus mais indecisos cheguem a esse ponto. Mandar tropas para uma guerra com a Rússia, que muito facilmente ou quase certamente poderia se tornar nuclear. Esse é um limite claro para o lado europeu. E se a sua sobrevivência depende disso, em algum momento, tudo desaba. Será que eles pensam nisso? A alternativa não é melhor para eles. A alternativa é serem tirados do poder e talvez até deixarem de existir, só por perderem a guerra. Perder a guerra traria consequências não só para a Ucrânia, mas para eles pessoalmente, de todos os lados, de todo o apoio que hoje recebem das forças nacionalistas, justamente porque estão lutando. De repente, toda a elite política e militar, ou quem quer que aceitasse algum tipo de, eu diria até um cessar-fogo, dependendo dos termos desse cessar-fogo. Mas até um cessar-fogo tem sido muito criticado entre as forças nacionalistas ucranianas, entre as próprias forças ucranianas. Entre as forças ucranianas, ele foi muito criticado, sim. Difamado como um compromisso inaceitável. Então, se o governo atual seguir por esse caminho, vai acabar sendo caçado tanto pelos russos quanto pelos nacionalistas ucranianos. Ninguém no meio, que só queria paz, vai agradecer por isso. As pesquisas mostram que Zelensky, se depois da guerra, numa situação hipotética, alguém perguntasse se você gostaria que Zelensky se candidatasse à presidência, 2/3 dos ucranianos responderiam que não. Que nem querem que ele se candidate. Aí alguém espirituoso acrescentou uma pergunta voltada para Kiev, o centro da vida política da Ucrânia, e disse, bom, e o que vocês gostariam que acontecesse com Zelensky? Well, what would you want to happen to Zelensky? And 50, I think it was 54%, just over half. E 50, acho que foi 54%, um pouco mais da metade, disseram que ele deveria ser indiciado. Estamos falando do atual presidente, presumivelmente por tudo que levou a essa catástrofe. Mas não dá para permitir que a gente pense ou discuta a dimensão dessa catástrofe enquanto os combates não terminarem. Então, há algumas discussões interessantes. Isso nos leva um pouco para fora do tema. Mas há debates interessantes agora entre analistas na Rússia, eu acho, sobre o que seria melhor para o país. Seguir nessa trajetória atual, de uma guerra de desgaste, que pode durar por um futuro indefinido, sem um prazo claro e com perdas contínuas, será que isso é o melhor caminho? With continued losses, is that better, or would it be better to agree? Ou será que seria melhor concordar com um cessar-fogo e assim permitir que o processo político na Ucrânia volte a acontecer? Porque agora tudo está parado. Tudo, como o presidente Zelensky disse, a Constituição está em pausa. Então, ninguém é substituído por meio de eleições, não existe uma oposição política reconhecida, não há protestos públicos legítimos e tudo é rigidamente controlado. Acabar com isso e permitir que a vida política normal volte a acontecer na Ucrânia revelaria muita coisa do que aconteceu. Quem foi responsável pela corrupção, quem se beneficiou da guerra, quem ganhou pessoalmente por meio da própria família e quem fugiu para o exterior levando seus recursos. Todas essas coisas vão começar a vir à tona nesse momento. E vai haver um acerto de contas que pode ser ainda mais prejudicial para a unidade interna da Ucrânia do que continuar a guerra. Então, eu acho que do ponto de vista estratégico, dá para argumentar dos dois lados. Por exemplo, parar a guerra assim que os objetivos declarados da chamada Operação Militar Especial da Rússia forem alcançados, que agora se resumem ao que ainda falta, como eles dizem, a libertação de Donetsk, Zaporíжia e Kherson, e depois declarar que os objetivos militares foram cumpridos, deixando que os próprios ucranianos se enfrentem-se depois da paz.
in the aftermath of the peace. That's interesting. There's another interesting Interessante isso. Tem uma outra dinâmica bem curiosa acontecendo dentro da Rússia agora. É sobre o que o país deve fazer em relação a esses ataques cada vez mais profundos no território russo, seja contra a infraestrutura de energia, seja por causa dos grandes incêndios florestais, algo como a versão Amazônia da Rússia, que geraram aquelas nuvens enormes de fumaça preta subindo sobre Moscou. E há duas formas diferentes de encarar isso. Uma é pelo lado da Ucrânia. O Zelensky, se não me engano, foi quem destacou isso nas redes sociais, na conta dele no X. Ele disse algo como: tudo bem, estamos levando a guerra até os russos, para que eles entendam que isso tem um custo e que a única maneira de acabar com isso é negociar. Basicamente, encerrar o conflito nos meus termos. E por aí vai. Essa é a visão dele. Agora tem algo interessante aqui do Yuri Podolyak, que há muito tempo é um dos principais blogueiros de guerra na Rússia. Ele está dizendo o seguinte: olha, na verdade, a gente devia comemorar essas chegadas, como eles chamam o fogo inimigo. Segundo ele, os ataques das Forças Armadas da Ucrânia aos incêndios florestais são algo bom para eles. É um ponto positivo, porque assim mais russos vão se envolver na guerra. Ele diz que, de certa forma, até concorda com Zelensky, mas por um motivo completamente diferente. Ele quer, e muita gente concorda com ele, que a população russa desperte e perceba que está em guerra e que precisa fazer muito mais. Então isso não faz a Rússia querer sair da guerra. Faz a Rússia querer se aprofundar ainda mais nela e lutar com mais força. Como você enxerga essa dinâmica? Antigamente se falava muito em dinheiro. Eu lembro, a famosa pergunta de 64 milhões de dólares. Acho que agora devia ser a pergunta de 64 bilhões. O que é que pode realmente impactar o governo russo a ponto de mudar a forma como eles enxergam as coisas? O que seria isso? E, na verdade, não é muito diferente do que a gente estava comentando há poucos minutos. As sanções vão conseguir? Os ataques em profundidade vão conseguir? As execuções direcionadas vão conseguir? Todas essas coisas já foram tentadas, e com pouquíssimo resultado. E a versão mais recente dessa nova estratégia parece ser atacar um alvo público que cause um efeito bem visível, uma grande coluna de fumaça, algo que chame atenção de forma dramática, porque isso vende bem no Ocidente. E por meio da mídia ocidental, essa imagem acaba voltando para a Ucrânia e para a Rússia. Então eu não sei ao certo. Existem duas visões. Uma é a do Podolyak e a outra é dos conselheiros próximos ao governo russo. Esses conselheiros, que apoiam a atual guerra de desgaste, destacam o quão pouco eficazes esses ataques realmente são. Os ataques às refinarias reduzem a capacidade de refino só temporariamente. No pior dos casos, por algumas semanas. Não há nada que destrua toda a capacidade de refino. De fato, em junho, ou seja, no mês passado, a receita da Rússia com exportação de energia subiu para o nível mais alto. Isso porque, em vez de exportar produtos refinados, eles passaram a vender mais petróleo bruto, o óleo cru mesmo, e deixaram o refino para ser feito em outros lugares. Eu imagino que isso não seja tão lucrativo, mas a Rússia tem tanto recurso que consegue compensar as perdas de outras formas. Então, mesmo com a redução da capacidade de refino, enquanto ela durar, a receita não foi afetada de forma significativa. Agora, sobre a estratégia, o que fazer a respeito? Bom, várias coisas, eu diria, é o que a Rússia deve tentar fazer. Mostrar que isso é um incômodo, mas não algo decisivo para o esforço de guerra. Ou então dizer que esses gargalos que estão aparecendo no sistema de distribuição de energia permitem que eles ajustem o sistema, descubram como defendê-lo e o tornem mais resistente. E claro, a última estratégia, sobre a qual todos nós sabemos menos, porque é justamente aí que as inovações tecnológicas acontecem de forma rápida e intensa, é a questão de quais estratégias podem ser adotadas agora para combater drones, mísseis balísticos e até enfraquecer redes de comunicação.
Isso é uma disputa constante, um jogo de ação e reação. E toda vez que um dos lados ganha alguma vantagem por algumas semanas ou meses, essa vantagem nunca dura. Aliás, essa é uma visão bastante comum entre os militares ucranianos. Acho que tanto Sivsky quanto Fedorov, se concordam em algo, é que as vantagens tecnológicas abrem uma janela de oportunidade por um curto período. Mas, no fim das contas, o outro lado sempre alcança, faz algo diferente. E aí a gente precisa se adaptar de novo. É um ciclo sem fim. We then have to adapt to, and it's just a vicious circle. Meanwhile, you know who the big losers in this are? Enquanto isso, sabe quem são os grandes perdedores nessa história? Em termos de inovação tecnológica, é o Ocidente e os europeus. Porque tudo que eles fazem é assistir sem colocar nada em prática. E claro, para ter um sistema realmente eficaz, você pode até aprender com os erros dos outros, mas precisa estar lá, precisa implementar, ajustar o que não funciona, produzir e ver como tudo se comporta no campo. E é exatamente isso que Rússia e Ucrânia estão fazendo. Então, aconteça o que acontecer depois, as forças armadas da Rússia e da Ucrânia estão ganhando experiência real de combate. Isso está tornando esses exércitos mais fortes e ampliando a diferença entre a capacidade militar da OTAN e da União Europeia e a da própria Rússia, justamente o país contra o qual eles tentam se defender. Russia proper, who is the ones that they're trying to defend against. Isso obviamente não é muito bom do nosso ponto de vista. Você consegue, dentro do possível, avaliar ou projetar o que seria teoricamente viável. Esquece por um momento se eles têm ou não os recursos. A Ucrânia tem os recursos. Mas, se eles tivessem recursos ilimitados e pudessem fazer o que quisessem, não em termos de pessoal, porque isso é uma questão fixa, mas tecnologicamente, se pudessem ter o que quisessem, existe alguma aplicação que realmente pudesse levar a Rússia, politicamente, a dizer: tá bom, é do nosso interesse encerrar essa guerra. Algo como: vamos parar na linha atual de contato e deixar para resolver isso outro dia. Existe, mesmo que só em teoria, alguma possibilidade de o governo russo chegar a essa conclusão? Eu não vejo nenhuma arma milagrosa realista. Quer dizer, esse termo surgiu no fim da Segunda Guerra Mundial para descrever uma força imaginária que os alemães usariam para tentar parar a ofensiva dos aliados. Uma arma que causaria tanto medo nos corações dos aliados que eles aceitariam um cessar-fogo em vez da rendição incondicional da Alemanha nazista. Mas acho que isso é mais a sua área. Eu não sou uma pessoa militar. E, sinceramente, não acho que é que as armas funcionem desse jeito. Eu acho que as armas são sempre imperfeitas. Elas são feitas para tarefas específicas. E se existisse uma arma que não pudesse ser derrotada, bem, a gente não estaria muito longe do fim da raça humana, porque alguém ia querer usá-la para eliminar todos os caras maus. E essa lista de caras maus só ia crescer sem parar. Um dos motivos pelos quais o programa Guerra nas Estrelas nunca foi muito adiante é que se um escudo realmente impenetrável pudesse ser criado, todo o resto do mundo ficaria em risco. E qual seria o argumento para que outros países não lançassem um ataque preventivo para impedir que isso fosse implantado? Para não ficarem reféns permanentes nas relações internacionais? Então você nunca iria querer algo assim. So you would never want anything like that, even if Right. And the reason why I asked the question is because Certo. E o motivo pelo qual eu faço essa pergunta é porque o motivo pelo qual eu faço a pergunta política é que, do ponto de vista militar, não existe uma arma assim. Há pouco, você basicamente descreveu o ciclo vicioso de um avanço, uma retaliação, depois uma redução, depois uma nova ideia e assim por diante. Isso simplesmente continua acontecendo, e na prática não tem muito impacto. Nenhuma dessas coisas teve, porque o processo segue o mesmo. A dinâmica continua praticamente igual. Eu não vejo, e é por isso que eu te perguntei,
Eu não vejo nenhuma forma política de que qualquer tipo de arma, ou o uso das armas que já existem, ou drones, ou mísseis, ou qualquer outra coisa, possa mudar o cálculo do Kremlin a ponto de levá-los a concluir que é hora de acabar com essa guerra. Então, para mim, a única coisa que isso faria, se existisse essa capacidade avançada, essa tecnologia, uma nova aplicação, seja o que for, que colocasse os russos em risco, seria levá-los a intensificar o que estão fazendo, lutar com mais força e aí sim abrir a possibilidade do uso de armas nucleares. Right. I think the actual example of Eu acho que um exemplo real de algo que existe como arma e que teoricamente poderia ser dado à Ucrânia seria: e se o Ocidente entregasse armas nucleares para a Ucrânia usar contra a Rússia? E se isso fosse feito em duas etapas? Primeiro, armas nucleares táticas, que poderiam ser usadas regionalmente para mostrar que existe capacidade de atingir alvos menores dentro da Rússia com armas nucleares. E depois, revelar imediatamente que a Ucrânia tem armas nucleares à disposição, que poderia usar para atacar cidades e alvos militares. Qual seria a resposta da Rússia? Eu não acho que seria rendição. Acho que seria um ataque nuclear total e preventivo contra a Ucrânia, para eliminar essa capacidade. É isso que eu acho que, com quase certeza, aconteceria. with certainty would happen. That's certainly how I see it too. And the consequences. Eu também vejo exatamente dessa forma. E as consequências dessa constatação são profundas, porque seja qual for a estratégia do Budanov, do Zelensky ou de qualquer um desses outros caras para tentar envolver a Europa, nem isso levaria à vitória. Não expulsaria os russos. Só faria os russos intensificarem a ofensiva ou até usarem armas nucleares. Então, logicamente, é uma situação impossível de vencer para a Ucrânia, em qualquer cenário. E continuar nessa guerra significaria praticamente que, em vez de se render, como você mencionou antes, e aceitar um acordo negociado em termos aceitáveis para a Rússia, o que já seria péssimo para a Ucrânia, e seria visto como uma derrota por qualquer um, ainda assim, isso seria melhor do que a alternativa. Porque a alternativa é perder de qualquer jeito, não com uma assinatura, mas com a destruição física do próprio país, no fim das contas. Eu não vejo outra saída. E você? I don't see any other alternative, do you? Esse é o argumento sensato para acabar com a guerra o mais rápido possível, porque não existe um cenário plausível em que a Rússia aceite a derrota. Mas há quem diga que talvez a Rússia de Putin, ou Putin's Russia, or Putin and his entourage, would not Putin e o grupo em volta dele não aceitariam uma derrota. Mas o que a gente poderia fazer é desestabilizar, com tudo isso que estamos falando, e com os meios de comunicação e os mecanismos de propaganda do Ocidente funcionando bem dentro da Rússia, a gente poderia desestabilizar a situação política lá. E como resultado, Putin acabaria sendo removido de alguma forma. Então ele seria removido. E se Putin fosse removido, e esse seria o objetivo imediato, tirar Putin do poder. Bem, a gente não conseguiria prever exatamente o que aconteceria, mas pelo menos teríamos algumas formas a mais de tentar influenciar a política russa. to try to influence Russian policy. The counter argument to that, or the problem with that, O contra-argumento a isso, ou o problema com essa ideia que vários comentaristas políticos já apontaram, inclusive alguns próximos do regime atual, mas críticos a ele, como Sergei Karaganov, talvez o mais conhecido, é o seguinte: se você tirar o Putin do poder, pode acabar com alguém que seja menos contido do que ele tem sido até agora. Em vez de uma guerra de desgaste, essa pessoa poderia mobilizar 1 milhão de homens, o que provavelmente seria possível, e lançar uma ofensiva militar total que derrotaria o exército ucraniano muito mais rápido e transformaria o conflito numa guerra de verdade, em vez desse gotejar lento em que a Rússia, pelo menos segundo o que ela própria diz, tenta poupar vidas. Tenta, antes de tudo, poupar seus próprios soldados. is trying to save lives. It's trying to save its own soldiers first. It's trying to decimate the Ukrainian armed forces. A Rússia está tentando dizimar as forças armadas ucranianas, mas, na medida do possível, evitar atingir alvos civis. Quer dizer, basta olhar com atenção para perceber que essa é de fato a estratégia russa. Preservar o máximo possível
e evitar baixas civis. É só comparar a taxa de mortes de civis nessa guerra na Ucrânia com a dos conflitos no Oriente Médio, em que Israel está envolvido. O número de civis mortos nas campanhas de Israel no Líbano, na Síria e na Palestina é 4 ou 5 vezes maior do que o registrado até agora em uma guerra mais longa na Ucrânia. E estamos falando de populações diferentes. Em Israel, mais de 10 milhões de pessoas. Na Ucrânia, 20, 30 milhões. É uma comparação realmente terrível. So it's really a horrific comparison. Yeah, it really is. And Realmente é isso. E tudo isso só mostra que não existe um caminho racional, viável, para qualquer tipo de sucesso, seja lá como se defina, do lado ucraniano, que não acabe, muito provavelmente, na destruição do Estado da Ucrânia. Em vez disso, eles deveriam tentar o melhor acordo possível, mesmo que seja ruim. Eu simplesmente não vejo outra saída. Mas também não vejo nenhuma disposição no Ocidente para fazer isso. Não vejo nenhuma disposição na Casa Branca para fazer isso. E com certeza não vejo nenhuma no governo do Zelensky para fazer isso. Zelensky's government to do it. So Which it is- seems we're not. Which is why I've argued É por isso que eu venho defendendo, desde que publiquei meu livro em 22, que a solução aqui é a Ucrânia negociar diretamente com a Rússia. Porque todos os intermediários têm suas próprias agendas antes de qualquer coisa. Qualquer um no Ocidente vai agir pelos interesses do Ocidente. E claro, vão dizer, estamos com vocês e por aí vai, enquanto a Ucrânia continuar lutando. Então, o que o Boris Johnson teria dito ao Zelensky, quando este estava disposto a assinar o Acordo de Paz de Istambul, foi algo como: você pode até estar pronto para parar de lutar, mas nós, europeus, não estamos. Vamos continuar a luta porque estamos do seu lado. Vamos te dar tudo o que precisar. Estamos aqui por você. because we'll have your back. We'll give you everything you need. We're here for you. And of course, he lied. He lied. E claro, Probably ele mentiu. knowingly because Mentiu mesmo. no politician E provavelmente fez isso de forma consciente, porque nenhum político nesse nível pode assumir um compromisso desse tipo para o futuro indefinido e para governos que ainda nem existem. know what Então, na verdade, ele não sabia exatamente com o que estava se comprometendo quando disse algo como: estamos aqui por tempo indeterminado, ou algo nesse sentido, to that effect. que, aliás, tem sido o refrão constante de líderes políticos e militares do Ocidente. Mas, na verdade, isso foi uma mentira o tempo todo. In fact, it has been a lie all along. I was going to actually ask you. I'm glad you brought that up about your. Eu ia justamente te perguntar sobre isso. Ainda bem que você tocou nesse assunto. Sobre o seu livro de 2022, A Tragédia da Ucrânia, que está disponível na Amazon. O que a tragédia grega clássica pode nos ensinar sobre resolução de conflitos? Então, bem rapidamente, o que é a tragédia da Ucrânia, esse livro que você escreveu? Porque estamos falando de 2022, o primeiro ano da guerra. E o que isso te diz sobre o momento atual? Você escreveu isso em 2022. O que essa tragédia da Ucrânia revela sobre o presente? What does this tragedy of Ukraine tell you about today? Yeah. Well, so Certo. I used Então, eu usei a palavra tragédia no sentido clássico, como os gregos entendiam. Para eles, tragédia era uma disciplina política. Era uma forma de ensinar os cidadãos a assumirem responsabilidade pelos próprios atos. Se você não assume o que fez de errado, as consequências são que vai ter que repetir o erro. Ou então, quem vier depois de você, sem saber o que já foi feito e tentado, vai acabar aprendendo o mesmo erro de novo. Então, a tragédia envolve aprender com os próprios erros. E eu disse desde o começo que identifiquei 3 níveis nesse conflito. O primeiro é o conflito entre o Ocidente e a Rússia, sobre onde a Ucrânia deve se posicionar, a quem a Ucrânia deve lealdade. O segundo é o conflito entre as elites russas e ucranianas, sobre quem são afinal os ucranianos. Eles são um povo separado da Rússia. Are they separate from Russia? How separate? How different? Can Como separados, como diferentes. A Rússia consegue tolerar uma Ucrânia anti-Rússia? Isso já dura mais de 30 anos. Mas a maior tragédia, onde sempre houve o maior conflito, e que está na raiz dos outros 2 problemas, vem das questões internas da própria Ucrânia. Esse é o conflito que sempre existiu entre o leste e o oeste. Não é um conflito simples, e eu reconheço que não dá para resumir apenas a leste e oeste. Mas, há pelo menos um século e meio,
Existem populações filo-russas, principalmente no leste da Ucrânia, e populações filo-nacionalistas, nacionalistas ucranianas, concentradas nas 4 regiões mais a oeste do país. E há também regiões no centro que oscilam entre um lado e outro, dependendo do contexto político. Go both ways depending on the Yeah. political context. So, they've been fighting on and off. Então, eles têm brigado de tempos em tempos sobre quem decide o que significa ser um verdadeiro ucraniano. E essa briga é também política. Eles já se mataram por causa disso em guerras mundiais anteriores, e agora, de novo nessa guerra. E até que isso se resolva, esse conflito interno, até que os ucranianos de todos os tipos, os que falam russo, os que falam ucraniano, os ortodoxos, os greco-católicos, todos esses grupos que os próprios ucranianos conhecem bem, consigam se entender, até que aprendam a perdoar uns aos outros por tudo que, segundo eles, o outro lado fez. E até que se unam e digam, vamos criar um governo e uma nação de unidade nacional, vamos tentar construir uma visão comum do nosso futuro. Até que isso aconteça, há pouca esperança. É isso. There's little hope. Yeah. Country being There's really about as much hope of that as the Israel. Há mais ou menos tanta esperança nisso quanto de israelenses e palestinos se unirem num grande momento de paz e harmonia. Então não é muito otimista, mas é bem realista. Como sempre, a gente fica muito grato por ter essa visão e agradece demais por você ter vindo e compartilhado suas ideias. A gente realmente aprecia isso. Muito obrigado. Foi um prazer e a gente volta com vocês literalmente em poucos minutos. Suleiman Ahmed teve recentemente uma entrevista exclusiva com o Ministério das Relações Exteriores do Irã, entre outras conversas que ele fez enquanto estava lá. Ele tem percepções bem interessantes sobre como o outro lado está pensando e o que a gente pode esperar da guerra daqui para frente. Fiquem ligados, em poucos minutos, no Daniel Davis Deep Dive. Até já! E vocês sabem que a gente não tem patrocinadores, porque a gente odeia encher vocês de propaganda. Eu não gosto disso. Então, mostre um pouco de apoio. Se inscreve, curte e manda esse episódio para alguém de quem você gosta. Like, and send this to somebody you care about.